Bom dia! Bom dia! Bom dia! Então, hoje eu estou um pouco avessada. Estamos, na verdade, né? Do avesso. É o seguinte. Hoje nós iniciaremos o nosso dia, a nossa quinta-feira, com a aula de História. Essa aula de História é o último conteúdo de História desse bimestre, né? Do nosso segundo livro. E ele é um conteúdo muito simples, tá? Nas aulas anteriores, nós chegamos, né, a falar sobre os registros da sua história. Como eu falei pra vocês, que esses registros podem ser por meio de fotos, pode ser por alguma roupa que sua mãe tenha guardado sua, o cordão umbilical, o primeiro dentinho, né, aquela pulseirinha do hospital. Então tudo isso faz parte dos seus registros. Hoje em dia, por conta do avanço da tecnologia, né, da tecnologia nos ajudar muito, tem ficado cada vez mais fácil registrar esses momentos. Porque eu posso muito bem pegar no meu celular, como eu estou utilizando agora, registrar por meio de fotos, de vídeos, um áudio, né? Então tudo isso fica registrado. Até hoje eu tenho áudios da Helena quando ela era criancinha, nenenzinha, falando com o pai dela. Eu tenho salvo no meu celular. Por quê? Porque é um registro histórico, tá bom? Para que eu possa mostrar para ela quando ela estiver maior. E ela lembrar, e ela reconhecer que é como ela foi e assim por diante, tá bom? Que eu tenho certeza que a mãe de vocês deve ter mostrado pra vocês fotos de vocês pequenininho. Sim. Deve ter mostrado, não mostrar? Não deve? Deve ter mostrado vídeo de vocês pequenininhos, né? Então, tudo isso faz parte da tua história, tá bom? Vamos lá. Foi meu irmão. Na página 24 diz assim: Histórias de família. Você tem a sua história, mas você também tem histórias da sua família. Vai ter aquele objeto que foi passado de pai para filho e ele passou para você. Vai ter aquela roupa que vai estar guardada. Peraí, gente, estão acabando minha boca, não sei como. Oxe, doideira. Vai ter aquela roupa, vai ter aquele objeto guardado que fez parte de algum momento específico da vida dos seus pais. E que ele pode ser que passe para vocês. Então, além da tua história, a tua família também tem a história delas. E também tem a história dela com vocês. Antes do nascimento de vocês, a sua família teve os seus acontecimentos, né? De quando seus pais se conheceram, de quando seus pais estavam na escola, de quando seus avós tiveram os seus pais, né? Tudo isso faz parte da história da tua família, tá bom? Vamos lá. Aí esse conteúdo está na página 24 do livro de história, tá bom? Vamos lá, página 24. Você conheceu um pouco da história pessoal por meio de diferentes formas de informação. A história pessoal é a sua história, a minha história é pessoal. A história do Bernardo é pessoal, por quê? Porque é dele, tá bom? É minha, é a do Max, é a do Caio, é a pessoal, tá bom? Você conheceu um pouco isso, mas como você pode conhecer a história dos seus pais, tios, avós e bisavós? Para conhecer um pouco mais sobre o passado da sua família, também é possível conversar com as pessoas que fazem parte dela e pesquisar diversos tipos de registro, como fotografias, objetos e textos escritos. Eu sei que pode sim causar uma curiosidade em vocês para saber: mãe, como você era quando você era criança? Mãe, onde você estudou quando você era criança? Mãe, como é que às vezes você pode não conhecer seu avô por ele já ter falecido e você não ter conhecido? E você pode perguntar: vó ou mãe, como é que era o seu pai? Eu não conheci, me mostra uma foto. E assim por diante, né? Quando nós queremos conhecer algo da nossa família, nós temos que pedir para a nossa família registros, tá bom? Seja por meio de foto, por meio de um documento, por algum objeto e assim por diante. Se eu falar para vocês, gente, tragam um objeto
que é histórico na sua família. Ou seja, traga um objeto que foi da sua descendência, né? Que foi do seu avô, do seu bisavô. Algum objeto antigo. Com certeza os seus pais devem ter alguma coisa guardada, uma moeda antiga, às vezes um presente que ganhou do pai, do avô, às vezes um som, tem gente que tem aqueles CDs de vinil, que são muito antigos. Às vezes você tem uma roupa guardada, vamos supor, de um casamento, de quando você casou. Muitas pessoas quando compram um vestido, elas guardam de recordação, né? Então, os objetos, textos, imagens, relatos. O que são os relatos? A avó do Caio pode chegar pro Caio e falar bem assim: Caio, quando eu era criança, eu morava lá na roça com o seu avô, com o seu bisavô, né, que é o pai dela no caso, e a gente fazia tal coisa, e brincava disso, daquilo outro. Então isso é o relato, quando ela vai contar o que aconteceu com ela quando ela era menor, tá bom? Quando a gente morava lá na chácara, a casa pegou fogo e a gente teve que ir lá pra cidade. Pois é, isso faz parte da história da sua família, entendeu? Então tem acontecimentos importantes, alguns que podem até ser ruins, né? Que fazem parte da sua história, da história da sua família, tá bom? Vamos lá. Vamos observar aqui esse diálogo entre pai e filho. Vamos lá, gente. Atenção, Duda. A criança diz bem assim, Duda, máscara. A criança diz bem assim: o que é isso, pai? Aí o pai está ocupado mexendo no livro e a criança achou um globo, né? E ele diz: o que, filho? Esta bola diferente. Aí ele já vai se lembrar da origem daquele globo, dizendo assim: ah, é o globo terrestre do meu pai, que é o seu avô. Ele me deu para guardar. Eu lembro que ele me fazia girar o globo. Eu parava com o dedo em algum lugar do mundo. Que legal! Quando viajava, ele consultava o globo para saber onde estava situado o lugar para onde estava indo. Quando eu crescer, eu também quero viajar para todos esses lugares. Então, o menino na sua casa encontrou um objeto, que nesse caso era o globo terrestre, e ele perguntou, por não conhecer, por não saber o que era aquilo, e ele perguntou para a criança, né, perguntou pro pai, para a criança, perguntou pro pai: pai, o que é isso aqui? E o pai poderia muito bem ter só respondido: a um globo terrestre. Mas não, ele trouxe o seu relato de quando ele era criança, né? Trouxe a sua experiência, a sua vivência com aquele globo. Ele disse que aquele globo era do avô dele. E ele disse o que o avô dele fazia. Que falava para ele girar e parar com o dedo em cima. Dizia que quando ele ia viajar, ele olhava para onde ele estava indo, né? Tudo naquele globo, tá? Então pode ser sim que na sua casa tenha um objeto que te faça: se mãe, o que é isso aqui? Ela vai falar: ah, filho, isso aqui é uma vitrola. Essa vitrola, ela era utilizada pelo seu bisavô. E ele tocava muitas músicas em tal momento. Aí ele deu pra minha mãe e colocava música pra eu dançar quando eu era criança, né? Então, com certeza deve ter algum objeto que é mais antigo na tua casa, que a sua mãe, seu pai ou seu tio tem algum relato sobre aquele objeto, tá bom? Embaixo, na número 1, pergunta bem assim: que objeto o menino encontrou, gente? Um globo terrestre, tá bom? Aí na número 2 diz assim: de quem era esse objeto? Do avô dele. Do avô dele, muito bom. E por último diz: que história o menino descobriu? Sobre o globo que era do avô dele, que ele viajava para muitos lugares, ele marcava aquele lugar. Isso, muito bom, que ele usava para saber para onde ele estava indo quando ele viajava. Muito bom, Caio. Então, galerinha, todo objeto, seja ele qual for, vai ter a sua história. Por exemplo, essa tiara aqui, ela tem a sua história. Professora, uma tiara? Sim, porque nós, eu e minha mãe, nós fazemos acessórios também para vender. Essa daqui foi a primeira tiara que eu fiz de um
outro jeito que eu nunca tinha feito, ela foi meio que um teste. E por meio dessa tiara, eu vendi várias outras tiaras desse jeito. Essa aqui, ó, tá um pouco mal feita. Por quê? Porque foi a primeira. Mas, quando eu descobri como eu iria fazer, eu aperfeiçoei, fiz ela melhor e vendi diversas dela por conta dessa tiara que eu tentei fazer e deu certo. Tudo que a gente faz tem uma história. Todos os objetos que a gente ganha, tem algum momento que ele foi importante, que ele foi especial pra gente. Não é verdade? E isso vai construindo a nossa história com o passar do tempo, tá bom? Olha só, na página seguinte, ela é uma atividade que você tem que fazer com sua família, com seus pais, tá bom? Por quê? Porque ela pergunta bem assim, ela diz bem assim: peça a um de seus familiares adultos para lhe contar um fato importante da história da família. Faça o registro dessa história conforme indicado. Nome da pessoa que lhe contou a história. Pode ser um tio, uma tia, um avô ou seus pais. Pode ser qualquer parente, mas que seja da sua família, tá bom? Para relatar um acontecimento importante da família deles, da sua família de vocês, tá? Aí ele vai perguntar com quem conversou, vai perguntar se tem algum objeto, alguma coisa daquele momento que foi importante e vai pedir para fazer um desenho sobre o que contou. Se ele contou que foi uma viagem em família, você vai desenhar essa viagem. Se ele falou que foi quando ele passou no concurso da polícia, aí você vai desenhar um policial, certo? Então vocês vão fazer esse registro de acordo com a história que foi contada pra vocês, tá bom? Que foi importante para a família. Beleza, gente? Guarda, não é pra fazer agora não. Eu tô falando assinado que eu... Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula de história. Nós finalizamos o conteúdo de história, tá bom? Nesse conteúdo de história, nós estudamos sobre a história de vida em si, né? Nós desenhamos que textos, que desenhos, que imagens, livros, registros, entre outros documentos. Todos eles fazem parte da história de uma pessoa, de um momento e assim por diante, tá bom? Então, galerinha, façam com esse dever de casa na página 25, tá bom? Com algum familiar, tá? E por hoje, na aula de história é só. Nós estamos, de fato, finalizando alguns conteúdos. A gente finalizou geografia, finalizamos hoje história. Falta português, matemática. Português também finalizamos, né? Que foi o antônimos, o último. Falta matemática e ciências, né? Pra gente finalizar, porque já vamos dar início às avaliações, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Bye, bye!